Boa noite, pessoal. Por motivo de chuva aqui em Recife, né, nós optamos em realizar nossa aula de hoje, o dia 7 de junho, de forma remota, certo? Lembrando que a aula vai ser gravada e os alunos que não conseguiram assistir a aula no dia de hoje terão a oportunidade de assistir em outra oportunidade. Pois bem, então vamos lá. Então, hoje a gente vai aprender, certo? Alguns conceitos, né? Quando nós falamos em administração, né, de uma empresa, né, da operação, né, da operação regida pela empresa, e a gente vai tratar de algo que é muito importante como para todo gestor, né? Vamos falar da forma de como é que nós vamos manusear custos e receitas operacionais dentro de uma empresa, certo? Então, a gente vai ver aqueles conceitos básicos, algumas expressões, vamos analisar gráfico, e em cima disso, né? Eu não estou com o calendário aqui, mas acho que nossa prova deve ser, né? Alguém está com o calendário em mãos aí, gente, para a gente se posicionar o dia da nossa prova? Eu acho que acho que tem 2 semanas, né? Acho que nossa prova. Mas depois eu passo para vocês a data da prova. Eu acredito que essa será a nossa última aula antes da prova, certo? Nós faremos uma revisão e, posteriormente, a segunda avaliação, certo? Então, vamos lá. Então, dentro do que foi dito aí, da nossa expectativa, hoje vamos responder a seguinte pergunta: quais são os principais itens que compõem os custos e receitas operacionais de uma empresa? E de que forma eles estão relacionados, certo? Então, o primeiro custo que a gente, né, todo mundo aqui que já estudou administração, né, tem alguns alunos da turma de logística, alguns alunos da turma de administração, o pessoal de engenharia de produção também, aqui todo mundo misturado, mas quando nós falamos em custos, né, nós precisamos entender o que é, né, um custo variável, certo? Que a gente aprende sobre custo fixo e sobre custo variável. Daqui a pouco a gente fala sobre custo fixo, que não tem para onde correr, é aquilo que acabou você produzindo uma peça ou produzindo 1.000 peças, aquele custo, ele segue com você. Mas, quando nós falamos de custo variável, né, é aquele custo que ele é proporcional, né, à quantidade que eu produzo, certo? Então, por exemplo, quando se fala em matéria-prima, se eu aumento a produção, teoricamente, eu estou aumentando o consumo de matéria-prima, porque eu estou produzindo mais. Teoricamente, eu estou gerando uma maior riqueza, né? Uma maior receita para a empresa, certo? Então, quando você entende, visualizar um custo, onde esse custo ele depende da produção, ele varia em relação à quantidade total produzida, eu chamo isso de um custo variável, né? O custo mais típico, o exemplo mais típico é a matéria-prima. Mas eu posso ter também a questão de que, quanto maior a produção, eu tenho um maior número de horas trabalhadas. Então, custo com uma mão de obra também tende a aumentar. Aí vamos à primeira informação aí, ó. Suponhamos que para fabricarmos uma mesa, consumimos 4 pés e 5 metros quadrados de madeira. Para 2 mesas, consumiremos 8 pés e 10 metros quadrados. É uma regra de 3 direta, né? Se para uma mesa eu consumo 4 pés, para 2 mesas, supondo que a mesa seja idêntica, né? A mesa é a mesma,
eu vou consumir 4 pés e 10 metros quadrados. E assim sucessivamente. Claro que eu não estou aí contabilizando o que é retrabalho, erros, né, de fabricação, né, o descarte com mesas que não foram aprovadas, certo? Estou supondo que o meu controle de qualidade agiu durante o processo e eu estou tendo um lote 100% aceitável. Mas veja só, se terceirizarmos os pés das mesas, essa proporcionalidade se manterá, pois o novo fabricante deverá cobrar um determinado valor para cada pé de mesa fornecido. Né? Então, se eu terceirizei, certo? Eu vou ter um novo valor a ser cobrado, certo? Eu não vou usar minha mão de obra, né? Mas eu vou ter esse custo que também vai ser embutido no valor do produto, certo? Então, a mão de obra direta também é um importante custo variável, né? Porque na hora que eu aumento a minha produção, certo? Eu também estou aumentando a hora trabalhada do meu funcionário. Né? Então, para manter o exemplo que foi dado aí, para montar uma mesa, 2 homens consomem 2 horas de trabalho e fatalmente para 2 meses consumirão 4 horas. Ou seja, novamente uma regra de 3. Se uma mesa são 2 homens, 2 horas, se eu não aumentar o número de homens, eu vou gastar 4 horas. Se considerarmos números de produção contínuas e maiores, teremos uma visão melhor. Ou seja, se precisarmos de 4 homens trabalhando 1 hora para montar 10 mesas, vamos precisar de 8 homens trabalhando 1 dia para montar 20 mesas. Ou 4 homens trabalhando. Deixa eu montar essa regrinha aqui. Ó. A questão fala inicialmente que eu tenho 4 homens. Deixa eu achar a canetinha. 4 homens trabalhando 1 dia para montar 10 meses. Então, se eu fizer o raciocínio, se eu tenho agora 8 homens durante esse dia, eu vou conseguir montar 20 mesas. Se eu dobrei o número da minha mão de obra, né? No mesmo período, eu vou duplicar a minha produção. Ou eu posso ter a opção de quê? De 4 homens trabalhando 2 dias, eu também consigo obter essas 20 mesas. Certo? Então, aqui, veja, para que eu consiga aqui, né, atender o pedido do cliente num certo período, eu teria que reforçar a minha equipe. Então, existe uma relação diretamente proporcional. Então, vocês aprendem lá na matemática sobre grandezas proporcionais. Então, grandezas proporcionais, eu tenho que as duas grandezas, quando uma aumenta, a outra também aumenta. E, por tabela, quando uma diminui, a outra também acompanha esse caimento, na mesma proporção. Então, se eu aumento 2 vezes, eu aumento 2 vezes a produção. Veja que eu mantive aqui os meus dias. Tá certo? Outros exemplos de custos variáveis, energia elétrica, tá certo? Agora, lembrando, quando a gente fala energia elétrica do prédio administrativo, aí é aquela energia que é fixa. Mas na área de produção, se eu aumento a minha produção, né, teoricamente, meu consumo energético também aumenta. O consumo de água, né, de combustível, né, consumidos ligados à produção. Mão de obra de manutenção, porque se eu vou usar as máquinas com maior intensidade, o tempo de manutenção ele vai ter que ser reduzido, né?
itens de reposição das peças, aquela peça que deveria ser trocada a cada 10.000 horas de uso. Se eu aumento, né, o número de horas que eu trabalho com ela por dia, logicamente eu tenho que antecipar esta reposição, isso vai me gerar um custo proporcional. Royalties, né, que está relacionado à produção de alguma coisa, né, uma marca, né, alguma marca. Então, no caso aí, o royalties está amarrado à produção que você está obtendo, certo? E aos impostos variáveis, né? Então, o imposto daquilo que você produz. Então, se você produz muito, você paga mais imposto. Se você produz pouco, você paga menos imposto, certo? É aquela história. Se você está pagando muito imposto de renda, significa que você está recebendo uma grana boa, certo? Não é para estar reclamando, certo? Se você está pagando imposto de renda pesada, é porque você está recebendo uma grana, né? Claro que a gente pode reclamar do valor que se paga, mas está dentro dos previstos da lei. Aí falamos de custo variável. Aí, falando de custo fixo, né, é aquele custo que independe da quantidade que você produz. Né? Acho que todo mundo já viu isso durante a faculdade em alguma disciplina. Então, são aqueles que são chamados porque não variam à medida que se varia a produção. Ou seja, você produziu uma peça ou produziu 50.000 peças, esse custo ele é o mesmo. Então, se você tem um galpão lá e você está alugado o galpão, então, se você está funcionando ou não funcionando, o proprietário do galpão não quer saber. Né? O galpão está lá disponível para você, né, gerar sua receita. Você é que não está, né, por algum motivo, né, por falta de planejamento, uma peça de uma máquina, né, foi danificada e espera 30 dias para chegar. Então, 30 dias com a linha de produção parada, mas a conta do aluguel do final do mês chega, certo? Quando é algo que foge da sua responsabilidade, do seu domínio, né? O que você pode fazer? Né? Caso nós tivemos aí no período de pandemia, né? Muitos empresários ficaram com dificuldade de pagar o aluguel, né? Da sua loja, do seu escritório. Então, teve que ser feito o quê? Uma negociação com o proprietário. Olha, a gente está passando por uma dificuldade, né? Mas para manter, né, honrar os pagamentos, nós precisamos fazer uma negociação. Mas aí é que são casos especiais. Então, vejamos o caso evidente de custo fixo, o aluguel. Se a empresa paga uma certa quantidade de aluguel para usar um prédio, para produzir algum bem, essa quantia permanecerá fixa para um contrato. E todo contrato tem seu ônus e seu bônus. Né? Se você não, né, cumprir o contrato, você vai ter alguns danos, né, algumas multas contratuais que vão ser aplicadas. Independente da empresa produzir mais ou menos bens, ou até se ela der férias coletivas ao seu funcionário e não produzir nada em certo período. O aluguel é, portanto, um custo fixo, certo? Não é nem. Outro exemplo de custo fixo é a depreciação do equipamento, não tem como, certo? Juros sobre investimento, seguros, que é um mal necessário, né? Sei lá, você tem uma máquina, uma enchente dessa, e a água do rio, né, alagou sua planta industrial e você perdeu uma máquina que custa lá, sei lá, 500 mil reais, certo? Amortização de patentes ou licença de fabricação e uso de tecnologia, né? Por exemplo, você tem um curso de informática, você tem que pagar a licença para usar os softwares. Como é caro você comprar o software, né? Você faz o quê? Você compra uma licença, né? Você compra uma licença para ter direito a usar aqueles programas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? É uma coisa mais barata, certo? É uma forma de você reduzir os custos. Mas todo mês
você vai ter que honrar esse custo aí. Aí eu teria aqui os custos semifixos ou semivariáveis, né? Ou seja, ele nem chega a ser totalmente fixo e nem ser totalmente variável. Ele vai ser, né, um híbrido aí, né? Então, é aquele que deve ser monitorado, né? Porque alguns se caracterizam bem como fixo ou como variáveis. Por exemplo, mão de obra indireta, né? Se vocês lembrarem bem, eu acho que uns de 2 anos ou 3 anos, né? Houve uma mudança muito significativa do direito trabalhista, principalmente quando se fala em terceirização, né? Então, a terceirização, né? Essa mão de obra terceirizada, ela entra muito. Aí, geralmente, quando você falava numa empresa, né, em terceirização, era o pessoal de quê? De limpeza, né? Mas hoje em dia, você pode contratar de qualquer área dessa parte aí. Que gerava uma confusão, o quê? Porque o cara que é terceirizado, ele geralmente recebe menos do que as pessoas efetivas. E, geralmente, na maioria dos casos, terminavam produzindo mais. Né? Porque como eles queriam mostrar serviço para, né, conseguir uma possível efetivação, né, eles terminavam produzindo mais. Né? E aí gera um pouco de conflito interno, né? O cara terceirizado, trabalhando igual, e às vezes até mais do que o efetivo, né? E produzir ganhando menos. Né? E às vezes não tem direito aos benefícios da empresa. Né? Mas aí é uma questão jurídica, aí eu não vou entrar no mérito. Então, se uma empresa detecta de um mês para outro uma queda de 10% nas suas vendas, ela não demite imediatamente 10% do seu pessoal indireto. Porque não é uma conta tão simples aí. Né? Então, o que a gestão sensata faz? Ele tem que avaliar o cenário de curto prazo e acompanhará suas vendas nos meses subsequentes. E aí tomará ações. Por que eu digo isso? Porque contratar e demitir é muito caro. Tem a parte das indenizações. Né? E quando você contrata, você tem que o quê? Tem que capacitar as pessoas. Então, essa etapa, né, que acontece, infelizmente acontece no nosso mercado, de demissão e contratação, ela tem que ser muito bem pensada pelo próprio gestor. Né? Por exemplo, dentro de uma engenharia, né, de uma empresa, de uma obra, né, imagina que eu tenha, sei lá, 700 apartamentos para pintar, então eu não vou contratar 50 pintores. Eu posso até o quê? Terceirizar e contratar uma empresa especializada só em pintura e ela executa esse serviço e cobra X e eu pago. Porque, vê só, se eu tiver de contratar 50 pintores para trabalhar durante 3 meses e depois demitir esse pessoal tudinho, né, eu vou ter esse custo aí, né, de contratação e demissão, né, que se você for para a ponta do lápis, é melhor você contratar, né, essa mão de obra terceirizada. Então, o que ele faz? Você acompanha, né, o mercado, né, num curto prazo, também você não pode esperar muito para tomar a decisão, né? Porque senão pode ser tarde demais. Né? Então, você vai analisar as vendas nos próximos meses, e aí sim, conforme as informações, você pode fazer a tomada de decisão. Você pode relocar as pessoas, né? Revisar a terceirização e colocar, dar férias coletivas, isso acontece muito no setor automobilístico, né? E aí você tem várias opções para você até vai dizer, olha, uma campanha de demissão voluntária, né? Algum funcionário que esteja insatisfeito,
e queira sair, porque é uma forma de você estar, né, tentando enxugar lá, né, apagar o incêndio para tentar pensando no futuro próximo aí. E aí só depois, mantida a queda das vendas e sem nenhuma perspectiva de retorno, né, é que começa a reduzir o pessoal. Certo? Ou seja, o pessoal trabalhava em 3 turnos, trabalha só em 2. Né? Ah, o pessoal tinha acostumado a fazer hora extra uma vez por dia, já era, não faz mais. Né? Porque você começa o quê? A reduzir a questão dos custos. Né? Isso significa entender que a mão de obra indireta de curtíssimo prazo como um custo fixo e a longo prazo como custo variável. Certo? Porque como a gente sabe que só vai conseguir mexer nisso num prazo um pouco mais longo, aí você vai trabalhar como custo fixo. Por exemplo, eu tenho que manter minha equipe durante 2 meses, com ou sem serviço. Vamos dar um exemplo aí. Se eu passar 2 meses sem serviço nenhum, eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que começar o quê? A cortar a equipe, liberar um funcionário, né? E aí tudo é o que a gente tem que fazer, certo? E aí, dentro dessa parte de custos, né, nós temos os insumos indiretos de produção. Lembra que a gente está falando de produção. Né? Então, são custos referentes àquela parte da mão de obra, que, por sua vez, é entendida como custo fixo e, por vezes, como custo variável. Certo? Exemplo, energia elétrica, água, materiais de aqui no escritório, refeições e serviços auxiliares da mão de obra indireta ou a administração, né? O material em si, né? E aí vamos analisar o gráfico, né? Exatamente em cima do custo das empresas, né? Então, aí eu vou projetar para vocês um gráfico aí, mas no eixo X, certo? No eixo X, nós vamos trabalhar com a quantidade produzida, ou seja, referente à nossa produção, certo? Já no eixo Y, tem a ver com o nosso custo, dinheiro. Dinheiro. E aí nós vamos analisar o custo fixo, CV, certo? Vocês já estão habituados com essa sigla. O custo variável, CV. E eu chamo de custo total, nada mais do que a soma entre CV e CF. Certo? Então, vamos lá analisar aqui o gráfico. Então, aqui, ó. O meu custo fixo está representado horizontalmente. Lembra que o custo fixo independe da minha produção. Então, para qualquer quantidade produzida, o meu custo permanece constante, é o mesmo custo. Né? Eu produzindo uma peça ou produzindo 150 mil peças, o meu custo ele é o mesmo. Certo? Eu tenho aqui ó, o meu custo variável, como a gente viu no começo da aula. O custo variável ele é proporcional, ele depende da quantidade produzida. Como eu falei, para quem deve considerar uma grandeza diretamente proporcional, eu vou considerar uma reta. É uma função do primeiro grau. Do primeiro grau. Já o custo total é o meu custo variável mais um custo fixo. Ou seja, é uma função do primeiro grau mais uma constante. Então, permanece ainda uma função do primeiro grau, não altera. E a função do meu grau, o gráfico é uma reta. Então, por isso que meu gráfico aqui ó, é a partir do ponto do custo fixo. Por quê? Quando o meu custo variável for zero, ou seja, eu não produzir nada, o meu custo total é somente o custo fixo. E a partir daí é que eu cresço
conforme o custo variável. Está vendo que ele é paralelo. Ele é paralelo. Essa distância aqui permanece a mesma. E o início dele é onde eu tenho o custo fixo. Porque a gente viu que custo fixo independe da produção, né, produzida, certo? Gerando uma peça ou 1000 peças, o meu custo total seria igual ao custo fixo. Como a gente falou, no eixo X é a quantidade de peças produzidas e no eixo Y é referente aos custos. Então, vai lá. CF é constante e não varia quando aumenta ou diminui a produção. E o custo variável é diretamente proporcional à quantidade que se produz. Ou seja, é uma reta inclinada. Aí, ó, se entendermos que CVU como custo variável unitário, ou custo variável para a produção de uma peça, podemos entender que o custo variável ou custo variável total como um produto entre o valor do custo de uma peça, o valor unitário, vezes o número de peças. Então, feito aqui o meu CV, ele ainda pode ser fracionado na seguinte expressão. É o custo unitário vezes a quantidade de peças. Então, teria que CT, custo total, é igual ao custo fixo mais CV, ou CT é igual ao custo fixo mais CVU vezes Q. Então, alguns alunos usam esta formulazinha mais completa. Porque aqui é o custo variável unitário, ou seja, por peça. Quanto é que você gasta por peça? Pronto. Aí você multiplica pelo número de peças, você tem um CV completo. O CV total. CV total. E a soma com o custo fixo, você encontra o custo total de fabricação dos produtos. Certo? Então, grave essa formulazinha que a gente vai fazer exercício agora para usar este conceito. Ok? Vamos lá. Aí vamos falar agora de receita. Né? Nós já falamos de custos, agora vamos falar de receita. Então, vamos fazer uma analogia. Da mesma forma que nós trabalhamos com custos operacionais, nós precisamos trabalhar também com receitas operacionais, diretamente ligadas à produção. Então, a expressão da receita total é nada mais do que o preço de venda vezes a quantidade vendida. Certo? Então, aí eu tenho quanto é a minha receita. Então, tá vendo aqui que eu tenho aqui o RT, o gráfico, também será uma proporcional. Né? A minha receita também é proporcional à minha produção aqui, ó. Então, é também uma grandeza do primeiro grau, uma reta. Beleza? Veja que tem um ponto aqui que eu vou chamar a atenção logo agora. Esse ponto aqui, ó, é onde o custo total é igual à minha receita total. Este ponto, na contabilidade lá, recebe o nome de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Que é exatamente o quê? Ele indica qual é a quantidade que você precisa produzir, que você precisa vender para a sua empresa se pagar. Certo? Que é exatamente o que está chamando, né? Que é exatamente a quantidade de equilíbrio. Ou seja, qual é a quantidade de peças
que você precisa produzir para que você tenha um equilíbrio financeiro, né, da sua empresa. Então, a segunda expressão é receita total, ela vai ser igual ao preço unitário, né, de venda, vezes a quantidade produzida. Supondo que você tenha, né, venda todos os produtos, você tem a sua receita a ser recebida diante dos dados fornecidos, certo? Vamos lá. Então, a gente viu lá no gráfico que o ponto de interseção, onde coincide a receita total com o custo total, define a quantidade produzida que é chamada de ponto de equilíbrio, em que as receitas são iguais à soma do custo fixo e do custo variável da empresa. Ou seja, o lucro vai ser igual a RT menos CT. O lucro vai ser o quê? A receita total menos o custo total. E onde a receita foi igual ao custo, teremos lucro igual a zero. Então, antes desse ponto aí, você está tendo prejuízo, né? A partir desse ponto, as contas começam a ser pagas. E aí você consegue, a partir desse ponto, vislumbrar um lucro diante da empresa. Beleza? Vamos lá. Então, vou dar 3 minutos para a gente montar esse problema aí. E é o seguinte, ó. Uma empresa produz um bem cujo custo unitário variável é 120. Seu custo fixo mensal é 100 mil. E o preço de venda do produto é de 200 reais. Letra A. Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? E letra B. Quanto deve ser produzido para lucrar mensalmente 50 mil? Então, você quer lucrar 50 mil. Então, você tem que produzir quanto? Vamos lá? Então, o que é que ele quer na letra A? Ele quer que você calcule na letra A o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Lembre que no ponto de equilíbrio, o lucro é igual a zero. Então, como é a expressão de lucro? Lucro é igual a receita total menos o custo total. Aí, vou separar aqui em 2 pedaços. Quem é a receita total? Receita total é o preço de venda, que eu vou chamar de P, vezes a quantidade produzida. É? Já o meu custo total é igual ao meu custo fixo mais o meu custo variável, que é quem? É o CVU menos Q. Ok? Então, substituindo isso aqui, ó, eu vou ter lucro igual a P, que vale 200, né? Vou pagar aqui 200. Vezes Q, que eu não sei quanto vale, mais o meu custo fixo, eu sei que vale 100 mil, mais 100 mil, mais o custo
unitário variável é 120. Então, vezes mais 120 vezes Q. Eu já sei que meu lucro é zero. Então, zero igual a 200Q mais 100 mil mais 120Q. Certo? Só que aqui é o menos, né? Vou pagar aqui que é menos. É lucro. Né? Aqui tem o menos. Aqui tem o menos aqui. Ó. Menos. Aí uso o parênteses aqui para não dar erro. E aqui, eliminando os parênteses, menos e menos. Então, teria 200 menos 120, 80. Então, ficaria 80Q igual a 100 mil. Já passando para o outro lado. Então, Q vai ser igual a 100 mil dividido por 80. Essa divisão vai dar 1.250 peças por mês. Por mês. Já que esse custo que eu tenho é mensal. Deixa eu só confirmar essa conta aqui, se é isso mesmo. Espera aí. Vou abrir a calculadora aqui. Rapidinho. 100 mil dividido por 80. 1.250 peças por mês. Então, gente, para que essa empresa, que eu não sei o que é, ela feche as contas em 0 a 0, tá? No 0 a 0, eu preciso ter, né, uma demanda, né? Eu preciso ter uma produção de 1.250 peças, mês a mês. Ok? Um minutinho aí para vocês copiarem. E aí dá sequência aí, rapidinho. Vou apagar a tela e aí dá sequência aí. Professor, você está gravando, não é isso? Estou gravando sim. Vamos lá. Vou apagar agora, né? Para a gente continuar. Pronto, apaguei. Vamos dar sequência. Então, vamos agora a letra B. Fatalmente, isso aqui vai ser uma questãozinha da prova de vocês, né? Aí tá com pouco assunto para a segunda prova, né? Então, fatalmente, a aula de hoje, né, vai ser a questão prática numérica da questão. As outras questões, as outras duas são teóricas, tá? Então, na letra B, ele quer saber qual é a quantidade que eu tenho que produzir para lucrar 50 mil. Então, eu quero que o meu lucro seja 50 mil. Então, a fórmula é a mesma. Lucro é igual ao custo, desculpa,
é igual à receita total menos o custo total. Então, lucro vai ser igual. Quanto é que a minha receita? É o valor de venda, que é 200, vezes Q. Lembra que o que eu calculei anteriormente foi o que é, né? A quantidade é equilíbrio. Menos o custo total, aí não muda, 100 mil, menos o custo fixo, ou custo unitário variável, que é 120, vezes Q. É a mesma coisa, 50 mil igual a... Aí eu teria aqui, ó, 200 menos 120, 80Q, menos 100 mil. Quando passar tudo do lado, eu vou ter que 80Q vai ser igual a 150 mil. Aí eu posso calcular que Q é igual a 150 mil dividido por 80. Se eu fizer essa conta, eu tenho 1.875 peças por mês. Então, quando você trabalha aí com a produtividade, a empresa determina qual é o lucro que ela quer ter durante o mês, né? Então, se os funcionários atingirem tal meta, né, eles conseguem uma graninha a mais no bolso no final do bimestre, do semestre, certo? Então, a conta não é somente essa conta, tá? Mas é uma conta didática para a gente ter um norte na hora de tentar descobrir, né, o quanto eu tenho que produzir. Lembrando que isso aí, gente, funciona em qualquer segmento. Então, aquele que tem, sei lá, trabalha com quentinha, certo? Ele tem que saber, eu quero que você quer lucrar quanto. Então, pronto, se você quer lucrar quanto, você tem que vender não sei quantas marmitas. Ah, professor, eu faço bolo, eu faço brigadeiro. Mesma coisa, você quer lucrar quanto no mês? Ah, eu quero lucrar 10 mil. Então, você levanta os custos fixos, né? Os custos variáveis, vê quanto é que você está vendendo seu produto, e aí você consegue descobrir por quanto ou quantos brigadeiros aí, sei lá, bolos, você tem que produzir e vender durante aquele período. Né? Então, essa conta aí, apesar de ser uma conta bem de padaria, mas é o mínimo que qualquer empreendedor precisa ter. É saber quanto é o que eu tenho que produzir, certo? Aí, claro que às vezes nem tudo que você produz vende. Aí você tem que ter aquela área de vendas, né? Os seus vendedores. Né? E aí o vendedor é uma categoria à parte. Né? Você tem um incentivo a mais, né? Porque o cara vai ter que colocar a faca nos dentes e começar a vender. O cara que está produzindo é mais fácil. Se ele mandar produzir 10 ou 20, ele vai virar bicho para fazer. Agora, na hora de vender, aí o cara tem que ter outras qualidades, né? Na hora de revender o produto ou o serviço, certo? Então, por isso que quando se fala em área de compras, né? Existe a área de compras da empresa e a área de vendas. São dois segmentos muito importantes. Um me garante que eu consiga atingir a produção mantendo a qualidade, e outro eu preciso manter que eu consiga escoar aquele material, aquele serviço para o cliente. Não adianta eu fazer, né, construir, sei lá, 150 mil alguma coisa e ficar lá parado. Não conseguir vender, não adiantou nada. Né? O custo que eu tive é o mesmo. Eu preciso ter a receita, eu preciso vender. Certo? Então, você pode até, né, produzir, né? A gente vai fazer agora a questão de estimativa de quantidade a ser produzida. Né? Porque às vezes você vai ter um mês que você vai vender mais, vai ter mês que você vai vender menos, né? E aí você vai ter que fazer mais ou menos, saber o seu histórico do seu mercado, né? Para não estar fabricando
coisa, né, na época errada. É como se o cara fosse fazer guarda-chuva, né, na época do verão. Poxa, vai ficar encalhado, né? Agora, se você produz ovo de Páscoa, né? O ovo de Páscoa começa a ser fabricado em dezembro. Em janeiro, fevereiro, assim que acaba o carnaval, você pode perceber que os supermercados já estão recebendo já a sua carga, né? Já está instalando lá o material, porque não adianta você fazer o ovo de Páscoa para chegar na época do São João. Acabou-se, né? Não adianta nada. Você tem o melhor produto, você está entregando na hora errada. Então, é essa a ideia que você tem. E é por isso que tem as contratações temporárias, né? Porque sabe, naquele período é o período que se vende mais. Eu já falei aqui em sala de aula que eu tive um aluno, pessoal já é formado da faculdade, né, de gestão de qualidade, que ele, durante as aulas da gente, né, ele abriu um negócio para ele sobre como de brownie. Né? Ele é a esposa, mas quem vai para o fogão é ele. Né? E aí, poxa, vai ficar só no brownie? Né? Então ele começou a fazer o quê? Criar algo temático. Né? Época das mães. Aí ele tem outros tipos de doce fora o brownie. Né? Páscoa, ovo de Páscoa, às vezes com recheio de brownie. Né? Então ele tem que sobreviver durante todo o ano. Né? Não é que vai vender ovo de Páscoa o ano todo. Né? Mas ele sabe que naquele período, naqueles 40 dias, né? Até 50, entre 40 e 50 dias, é onde, né, ele vai ganhar grana com aquilo. Tá? E por aí vai. Beleza? Vamos lá. Aí, ó, o que é que eu chamo de alavancagem operacional, né? Então, é quando a gente utiliza o conceito de elasticidade para estabelecer uma dimensão quantitativa para a produção. Ou seja, vamos explicar em cima do exemplo. Então, é o seguinte. Veja lá o seguinte. Eu tenho uma empresa onde a quantidade... Está um pouquinho ruim de enxergar, estou aqui forçando a vista um pouquinho. A quantidade, na primeira situação, de quantidade produzida por mês é de 2.000. 2.000. E a situação final é de 2.300. Tá certo? O que significa um aumento de quantos por cento aqui? De 15, deixa eu de 15%, né? Um aumento aqui, ó. Aumento de 30 mil peças. 30 não, de 300 peças. 300 peças. Então, 300 peças em cima de 2.000, você faz aquela continha. Não precisa fazer assim, mas vamos lá. 2.000 corresponde a 100%. 300 corresponde a X. Então, X vai ser igual a 15%. Certo? Para não estar fazendo toda vez isso aqui, o que é que eu faço? Eu tiro que o percentual é igual a variação da quantidade produzida dividido pela quantidade inicial. Certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 22.300. Só um minutinho que tá. 22.300 menos 2.000 dividido por 2.000. Aqui vai ser igual a 300 sobre 2.000. Isso é igual a 0,15 ou 15%. Ok? Então, tanto faz, gente, a forma que você vai fazer para descobrir quanto aumentou. Claro que
Um momentinho que a minha câmera agora deu uma apagada. Agora eu volto. Pronto, voltei. Certo? Então, você pode usar... Claro, isso aqui é vezes 100%, né? Vezes 100%. Certo? Vocês podem usar essa formulazinha para calcular o percentual. Percebe que aqui o meu custo fixo ele não aumenta nada. Porque o custo fixo é o mesmo. O preço unitário é 200, foi o que a gente viu agora, né? Acabou de calcular. E o custo variável unitário é 120 mil. Então, foi o que a gente fez agora. Tá? Então, vamos calcular aqui. Né? Para pagar aqui. Fazer uma continha aqui básica. Então, veja. O meu lucro, ele aumentou quanto? Ele aumentou 24 mil. 24 mil. Em percentagem, isso quer dizer quanto? Então, vamos lá. Então, eu tenho que... A quantidade que aumentou é 24 mil. Sobre 60 mil. Isso aqui vai ser vezes 100, né? Vai dar em percentual. Então, vou fazer essa continha aqui na calculadora para confirmar. Eu tenho que 24 mil dividido por 60 mil. Eu vou ter 40%. Aumento de 40%. Então, veja que a minha produção, a produção aumentou 15% e o meu produção, né? A minha produção aumentou 15% e o meu lucro aumentou 40%. Certo? Então, se eu vou medir lá o grau de alavancagem operacional, vou chamar de GAO, grau de alavancagem operacional, chamar de GAO, é igual a quem? Vai ser igual a 40%. Menos 15%. Né? Que é exatamente. Oi, João. Oi, professor, boa noite. Boa noite. O senhor pode voltar a apresentação assim? Não, a outra. Pronto, beleza. Nesse exercício que o senhor mostrou, o senhor aumentou em 15% a produção, consequentemente teve um lucro de 24 mil ou 40% referente a esse aumento de produção. Pergunta seria, diante desses 15%, se a gente chegar a 30% de aumento de produção, o meu lucro chegaria a 80%? E aí vai ter que fazer a conta, né? Seria proporcional, vamos dizer assim?
Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Aí eu vou precisar de ajuda de você fazer conta, tá? Então, a proposta é o que é? A cada 15%, você tem 40% de lucro. A 15% de Não, a sua proposta é aumentar quanto a produção? 30%. Então, vamos lá, simbora. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, a sua proposta agora, vamos aumentar 30%. Então, vai ser 2.600, é isso? Isso. 2.600. Então, a minha receita vai ser 2.600 vezes 200. Certo. Vamos lá, vamos fazer essas contas aí. Então, 2.600 vezes 200 vai dar 520 mil. 520 mil. Isso aqui é a minha receita. Certo? Só que o Certo. meu custo total, ele vai ser 100 mil, né? Mais 2.600 vezes 200. 200 não, vezes 120. Então, meu custo total vai ser igual. Vamos lá. 2.600 vezes 120 dá 312 mil. Mais 100 mil daria 412 mil. Então, meu lucro vai ser igual a 520 mil menos 412 mil. Lucro vai ser igual a quanto? 500 mil menos 412 mil. Daria 88 mil. Então, o meu aumento agora é de 28 mil, né? Uhum. Então, a minha relação vai ser quanto? 28 mil dividido por quanto? 60. Por 60? A outra não foi 24, não foi? 24 dividido por 60. 28 no caso. 60 Isso. 60 vezes 100. 46. 46%. 46%. Tá vendo que não é bem uma regra de 3, né? Exatamente. Tá, tudo bem. Tudo bem, só uma coisinha. Não sai bem uma regra de 3, mas... É uma aproximação, entendeu? Não, entendi. É Entendi. algo próximo, mas não é exatamente. Porque você falou quanto, seria quanto? Não, se com 15% de produção aumentou de 15% e você tinha 40% de aumento de lucro, vamos dizer assim, tá? Se a gente aumentar essa produção de 15 para 30, é verdade que, no caso, o meu aumento de lucro seria 80%? Não, não foi. Foi 46%. Ô, gente, dá licença. 520 mil menos 412 dá 108. 108, é? É isso mesmo. Então, lá, então vou apagar. Então, anotei errado aqui, peraí. 15, isso. 108. Vamos lá. 108. 108. Então, vamos mudar essa conta, então, né? Certo. Aí daria 108 menos 60, não é isso? Isso. 108. 48. mil. Isso. Dividido por 60. Ponto. 100. 80%. Bateu? É isso mesmo, César? Confirma comigo. É 80, porque 8 vezes 5 é 40. 8.
80%. Então, É isso mesmo. duplicou. Então, pronto, beleza. César, valeu a observação do 108. Valeu, não. Valeu aí. A questão é trabalha a 8 mãos. Beleza. 15. Ou seja, realmente aumentou, né? Duplicou, né? Duplicou, é porque o resto é fixo, né? Isso, exatamente. 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 Valeu, professor. Obrigado. Tá, vamos lá, vamos seguir. César, obrigado. Tamo junto. O Ellison tá na sala aí? Ele tá aí, mandou uma mensagem para mim dizendo que tá sem nota no portal. Né? Mas vamos lá, depois eu converso com ele fora. Fora da aula eu converso com ele. Vamos lá, vamos dar sequência, né? Então, o GAU, né, que é exatamente o grau de alavancagem operacional, ele mede o quê? O percentual do lucro em relação à variação da produção ou da quantidade produzida. Então, quanto maior o GAU de uma empresa, maior será o risco dela, isto é, pequenas variações na quantidade produzida refletem mais significativamente no lucro operacional. Tanto para cima quanto para baixo. Certo? Então, esse GAU tem que ser um valor, né, equilibrado. Então, empresas que têm toda a produção terceirizada, ou seja, custo fixo operacional próximo de zero, possuem um GAU. Eu estou fazendo propaganda, não, para terceirização, tá? Isso não é uma regra que dá certo, não, tá? Mas tá, teoricamente, né? Ele produz um GAU muito baixo. Ele está achando que os outros não falham, né? Mas o risco dele termina diminuindo. Aí são empresas que possuem pouco risco e também pouca possibilidade de oferecerem resultados operacionais. Surpreender aquela questão, né? Como é uma coisa muito equilibrada, é o feijão com arroz. Também não espere um desempenho sobrenatural, porque você está muito amarrado, engessado. Então, o preço de mercado de um item é feito pelo mercado. As empresas hoje administram seus custos fixos e variáveis e os volumes de produção. Por quê? Porque nem sempre eu consigo aumentar o preço de venda para compensar, né, o meu lucro lá, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver o que é que o mercado está pagando. Não adianta eu tentar vender o produto por R$100 se o mercado está pagando 70. Quem vai falar sobre o preço é o mercado. O próprio mercado é que diz o preço. Né? O próprio mercado, ele equilibra. Né? Não é o preço mais barato e nem o preço mais caro, mas é um preço, né, do equilíbrio. Aí, para a gente fechar a aula aí, vamos ver somente esse método aí. Ó. Nós podemos, quando vai analisar de previsão, né, vamos prever qual vai ser a nossa produção no próximo mês. Né? Então, nós geramos 3 métodos básicos. Certo? O primeiro método é o do método da média móvel aritmética. Ou seja, suponha que você tem uma fábrica de bicicleta e suas vendas mensais são, no mês de janeiro, foram vendidas 240 peças ou bicicletas. Em fevereiro, 262 bicicletas. Em março, 282 e em abril, 278. Então, a previsão da demanda de bicicleta de maio, ou seja, do próximo mês aqui, ó,
ela pode ser calculada pela média aritmética. Poderá ser estimada de várias formas. Se ela se basear nas duas últimas demandas, ou seja, fevereiro e março, eu tenho 262 em fevereiro e 282 em março, eu posso encontrar esse valor. A somar a demanda de abril mais a de março e dividir por 2. Então, 278 mais 272, dividido por 2 vai ser 280. Então, nossa previsão de produção para o próximo mês é de 280 bicicletas. Ah, Wilson, mas eu quero analisar os últimos 3 meses. Não tem problema. Soma os 3 meses e divide por 3. Né? Porque é uma coisa, quanto mais, né, meses, você vai calcular a média. Mas cuidado, que não pode ter muito, que vai ter mês que a produção vai ter que ser maior e menor. Né? Então, eu tenho aqui a soma dividido por 3, você é 274 bicicletas. Aí eu disse, eita, professor, eu vou produzir 274 ou 280? Aí você que tem que tomar a decisão. Ó, eu tô... O próximo mês é o mês que é Dia das Mães, né? Dia das Mães, mês de maio, né? Então, o pessoal não compra bicicleta, compra mais outras coisas. Então, vamos produzir menos. Então, vamos fazer 274. Não, mas a tendência de vender mais, né? Então, por aí vai. Então, passado o mês de maio, o administrador deverá ter em mãos a demanda real de um período, né? Acabou maio, eu sei quanto foi que eu produzi em maio e vou comparar com as previsões de 274 e 280. Ou seja, eu tenho duas previsões. Depois eu chego na realidade, é a expectativa e a realidade. E verificar se mostra mais próximo da realidade ou seja, se eu por acaso produzir aqui 2, né, por algum motivo, eu produzi 282. Então, quer dizer que esta previsão está funcionando para mim melhor que essa. Então, se verificar qual se mostra mais próximo da realidade para se adotar um critério de 2 ou 3 meses anterior. Agora, atenção, devem ser considerados os fatores de descontinuidade, ou seja, alguns períodos. Ou seja, em julho, nas férias escolares, podemos ter um aumento das vendas. Opa, se aumenta a venda, férias, o pessoal quer passear, aumenta a produção. Verificamos o que aconteceu no ano anterior, ou seja, busca o histórico. O que aconteceu no passado, dos últimos 12 meses, desse mesmo mês? Então, se a demanda aumentou de junho para julho do ano passado, se corrigirmos a nossa previsão, a gente faz essa correção. Em julho, Dia das Crianças. Em dezembro, Natal. Nós temos que fazer um estudo, né, referente à última data, ou às últimas 2 datas, né, de como foi o mercado para vocês. O segundo método é o método da média geométrica. Tá? Então, veja que a demanda é a mesma, 240. Não mudei nenhum valor. Né? Deixa eu só puxar a canetinha para cá, que a caneta sumiu. Aqui. 240, 262, 282, 278. Então, a minha demanda do mês de maio vai ser igual. Vai ser a demanda do mês de março, dos últimos 2 meses, só que aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada. E a minha raiz quadrada, deixa eu até calcular esse valor aqui para ver se está certo. 282 vezes 278, tirando a raiz quadrada disso, vai dar 279,99. Como não tem esse quebrado, arredondei para 280. Se você quiser trabalhar com 3, aí tem uma diferença. Aqui você tem que multiplicar aqui por 3 aqui na frente. Por 3. Certo? Por 3. Então, a mesma coisa, você multiplica os últimos 3 meses. Eita, deixa eu confirmar aqui. Peraí, rapidinho. Confirmar esse valor aqui. Cadê?
262 vezes 282 vezes 278. Elevado a menos. De novo, 262 vezes 282 vezes 278 Cadê a minha... Aqui tá dando errado minha conta aqui. Vamos fazer na manhã aqui. 262 vezes 282 vezes 278. 20 milhões e pouco, né? Vou elevar isso a 20.539.752. Não. Pedaria, ó. Alguém tira a raiz cúbica para mim disso aí, que tá dando errado minha conta aqui. Ó, 262 vezes 282 vezes 278. Tá aí tudo bem. Dá 20.500 e... 539.752. Isso, aí vamos tirar a raiz cúbica disso. Aqui. Você não quer colocar uma questãozinha mais tranquila, não, professor? Isso aí tá. Não, aí você usa o primeiro método, entendeu? Você usa o primeiro método. Aí pronto, você extrai na raiz cúbica, você vai encontrar quanto? 273,8. Ou, arredondando, 274. Né? Raiz cúbica aqui. Né? Aí tudo que a gente foi dito na questão anterior para datas especiais, a gente tem que analisar aqui. Férias, dia da criança, Natal, tem que ser considerada. Certo? Porque aqui é na vida prática, né? Você vai saber, eu vou adotar os últimos 2 meses, tá? Eu vou adotar nos últimos 3 meses. Porque vê que a diferença é pouca, né? Não dá dando nem 10% aqui diferente de produção. E o terceiro método é a média ponderada, né? Aí você vai ter que estipular para a sua empresa qual é o peso de cada mês. Então, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu estou dizendo que, né, ó, com base nos 3 meses anteriores, considerando que abril, pela proximidade do tempo, terá um peso maior que março. Ou seja, quanto mais perto da minha data que eu quero descobrir, mais importante aquela informação, né? Então, a informação que foi coletada em março, ela é menos importante do que foi coletada em abril. Certo? Então, estou colocando aqui, ó, mês de março. No mês de abril, eu botei peso 3, não é isso? Peso de março, peso 2. E fevereiro, peso 1. Então, o que é que eu faço para calcular a média ponderada? É 262 vezes 1, vezes o peso, mais 282 vezes 2, mais 278 vezes 3. Isso dividido por quem? Pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. Dividindo isso aqui, nós vamos encontrar aproximadamente 277 bicicletas. Então, se a gente juntar os 3 métodos, ó, um deu 274,
outro 277 e o outro 274. Pô. Então, mais ou menos, no meu mês de maio, a minha produção aqui, ó, ela tem que estar entre 275 ou 270, né? Até 280 bicicletas. Esse é o valor que se espera, né? E se obter em maio. Eu estou pegando aí, ó. Esse limite aí. Beleza? Então, para casa, pessoal, vocês vão ter esta questãozinha aí. Professor, Pode falar. a atividade da sua última aula, o senhor já colocou já lá no Classroom ou Eu no... vou colocar hoje. Hoje eu coloco. Tá? Aí a data a data de entrega está prorrogada, tá? Não se preocupe, não. Boa noite, professor. Viu? Eu vi lá no Classroom, essa aula é a aula 12, né? Isso, mas lá no Classroom tá até a aula 8. O Eu senhor não vai coloquei ela disponibilizar as ainda. Eu não outras? coloquei, por isso eu já coloquei o PDF no grupo do WhatsApp. Foi, bem. Tá? Já Outra adiantei coisa, logo. como será a sua prova? Como é que ela vai ser aplicada? Semana que vem a gente vai falar só sobre isso. Alguém aqui chegou agora, está com o calendário da prova? Quando é a prova? Essa é dia 27, acho que a sua é dia 28. Então, a nossa é dia 28. Então, nós temos ainda 2 aulas. Né? Dia 14 e dia 21. Né? Nós O senhor temos vai passar ainda alguma revisão? as duas próximas aulas serão revisões. Não se preocupe com isso. Oi, João. Vou chegar tarde na próxima aula. Vou sair de Caruaru de 6 horas, tá? Beleza, né, meu cara? A única coisa boa é que lá no Curado, hoje eu passei lá, passei tranquilo. Ó, caiu a Abri barreira lá lotação. hoje, hein? Eu não sei não, professor. Agora, de Agrestina para cá, a Serra da Roça estava com 3 pontos de barreira caída, 2 caminhões queimados. Em Pombos, tinha uma parte de alagamento que você tinha que diminuir a velocidade, diminuir Isso. mesmo, e você não vê um policial rodoviário no campo, não vê. Quando eu chego na Ceasa, pego 2 horas de engarrafamento por causa de um protesto lá no Ibura. Mas tudo bem, cheguei em casa. Que amanhã eu estou em Pacu Verde. Aí eu já estou perguntando para ver como está a estrada. É só prestar atenção. Na subida da serra você vai ver alguns pontos, mas nada que atrapalhe, não. Dá para passar tranquilo. Beleza. Entendeu? Show de bola. Beleza, querido. Tá bom. Gente, então, semana que vem, certo? Possivelmente presencial a aula, né? A não ser que essa chuva não pare, certo? A gente usa o artifício da parte remota. Tá certo? Então, gente, eu vou parar a gravação